Palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui no capítulo 9 do Evangelho segundo São Mateus, versículo 27 a 34, como está escrito: e partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhe: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe: sim, sim, Senhor. Tocou então nos olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se abriram. Jesus ameaçou, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se ele retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua graça, a sua misericórdia, permitiu que estivéssemos vivos neste dia. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e nos alegremos nele. Sim, nós temos motivo de alegria, visto que Jesus está vivo e ativo no planeta Terra, e que ele é o Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco, o Deus que tudo sabe, que tudo vê, o Deus que tudo pode. E entender esta verdade e aceitá-la pela fé, que o Senhor está conosco para cuidar de nós, traz, sem dúvida alguma, uma alegria enorme para o nosso coração, e a perspectiva de que esse dia é um dia de vitória e que, por certo, nós vamos conquistar tudo que Deus já, desde a eternidade, determinou que nós conquistássemos nesse dia. Esse dia de hoje é um dia que Deus já viu. Ele viu antes de sermos criados. Ele viu lá na eternidade. Ele é o Deus que tudo vê. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. De maneiras que ele conheceu esse dia antes do dia existir. E ele sabia que nós estaríamos aqui hoje, para comentar as grandezas de Deus, os feitos maravilhosos do poder do Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus, para curar, para restaurar, para consolar, para desfazer as obras do diabo, como o apóstolo João já escreveu, e para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E louvado seja Deus que em todos os cantos da terra a derrota do diabo é grande, em toda cidade, em todos os lugares onde é pregado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho que é o poder de Deus, o Evangelho que é vida, o Evangelho do Reino de Deus, que traz a vitória do Reino, a vitória do Rei Jesus para a nossa vida. Onde esse Evangelho está sendo anunciado, o diabo está perdendo. Eu creio mesmo que o Evangelho de Cristo é a anunciação, ao mesmo tempo que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, mas também é
a declaração clara que o diabo perdeu a batalha e hoje o homem que estava em trevas viu uma grande luz e aquele que estava sentado na região da sombra da morte, a luz raiou. Entre essas pessoas que estavam em trevas e que viu a grande luz, estava eu, estava você, meu ouvinte, e por isso eu te convido neste dia, nesta hora, a dar glórias, aleluias ao Rei Jesus Cristo, que pelo seu grande amor para conosco se manifestou em carne, tornando o homem para poder salvar o homem, visto que o Adão e Eva erraram, caíram em pecado, é necessário que um representante legal da nossa raça, e por isso Jesus se fez carne, viesse nos representar e vencer a morte por nós, trazendo agora vida de Deus, e nós vivemos agora não fundamentado no primeiro Adão, mas no segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, que trouxe para nós a vida. Enquanto Adão e Eva trouxeram a morte, Jesus Cristo, o segundo Adão, trouxe a vida, e é dessa vida que nós estamos falando aqui nesse texto do Evangelho do Reino do Senhor Jesus Cristo. Esse texto fala de Jesus Cristo chegando em determinado lugar, e ali tinha 2 cegos que, vendo Jesus, começou a clamar: tem compaixão de nós, filho de Davi. É bastante interessante perceber que esses 2 cegos, eles eram cegos fisicamente, mas não eram cegos espiritualmente. Eles podiam ver além dos seus olhos, além daquilo que estava à sua frente. Eles podiam ver algo muito mais profundo. Eles podiam ver Jesus. E não somente ver Jesus, ver o poder de Jesus. Muitas vezes nós somos cegos quando nós não podemos ver a grandeza de Jesus, o poder que Jesus Cristo tem de restaurar a nossa vida. Nós vivemos numa cegueira porque andamos naquilo que se vê e não naquilo que se não vê. O apóstolo Paulo já nos advertiu em 2 Coríntios, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem, pois as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Esses 2 cegos tinham uma visão de algo que não pode se ver fisicamente, mas pode ser visto através dos olhos espirituais, através da visão. E assim eles sabiam que aquele que passava por ali era o Cristo de Deus, era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, era o Senhor da vida e da morte, aquele que dá vida, aquele que tira vida, aquele que fez o nosso corpo, que tem o mapa da construção do nosso corpo, visto que foi Ele mesmo que nos criou à imagem e semelhança dele. E o cego, nesta visão espiritual, não visão física, mas visão espiritual, podia ver a grande oportunidade da vida deles, porque eles estavam diante de Jesus Cristo, e quando o homem está diante de Jesus, tudo de bom pode acontecer.
Eu gosto muito de uma música que eu vi do Rick Bonfim, quando ele dizia seguir Jesus pelos caminhos, e disse que de quando em quando, no meio da multidão, alguém gritava: vai ter milagre. Eu gosto muito dessa passagem, desse louvor, deste hino, porque esta é a grande realidade. Onde Jesus está, milagres vão acontecer. E como Jesus hoje está perto de você, meu ouvinte, aí bem juntinho de você, aonde você está, então eu posso afirmar que vai haver milagre em sua vida. Porque Deus está aqui exatamente para fazer milagre. Porque o milagre é a declaração da derrota de Satanás. Satanás implantou em nós a derrota, implantou em nós a morte, a destruição, a angústia, os medos, fobia, tudo que não presta, que escraviza o homem, o diabo colocou. Mas Jesus Cristo veio para mudar a nossa vida, mudar a nossa sorte. E assim Jesus chegou ali naquele lugar onde havia 2 cegos que não enxergava fisicamente, mas tinha uma visão muito grande da grandeza do Senhor Jesus Cristo. O mais importante mesmo é ter esta visão de um Deus poderoso, um Deus que tudo pode, um Deus que pode curar, um Deus que pode socorrer, o Deus que não tem as suas mãos encolhidas para que não possa realizar a nosso favor as maravilhas que o Senhor gosta de fazer. Eu sempre digo que Deus gosta de abençoar, Ele gosta de fazer. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Jesus, que tem prazer em abençoar, tem prazer em socorrer e ver sempre a necessidade humana, ver o homem por dentro e sempre vem em nossa direção. E assim ele chegou nesse lugar onde esses 2 cegos estavam. Não foram os cegos que foram atrás de Jesus, mas Jesus veio aonde o cego estava. É sempre assim, Jesus sempre vem para nos encontrar. Jesus sempre vem nos socorrer. Eu gosto muito daquele texto lá de Zaqueu, porque diz que Zaqueu era de pequena estatura, mas Jesus ia passar por ali. E ele subiu na árvore, e Jesus o chamou e entrou na casa dele e mudou a vida de Zaqueu completamente. Jesus vem sempre. Parece que Zaqueu estava procurando Jesus, buscando Jesus. Mas se percebe que Jesus é que veio ao encontro de Zaqueu. É sempre assim. Jesus vem sempre ao nosso encontro, onde nós estamos, porque Ele tem a solução para todos os problemas da humanidade. Aliás, Ele não tem a solução, Ele é a solução para todos os problemas. E os cegos perceberam que ali estava a grande oportunidade, a grande chance que eles não podiam perder, porque Jesus estava ao alcance do clamor e da necessidade deles, e Deus, Ele se comove diante da necessidade do ser humano. Por certo, Jesus ia atendê-los, como na realidade Jesus atendeu. Os cegos disseram ao Senhor. Jesus primeiro disse: vocês creem, falando ao cego, que eu possa fazer isso? Uma das coisas que só o Espírito Santo de Deus pode produzir em nós a fé. E a grande derrota nossa é não crer. É não poder ver em Jesus a solução. Aquele que veio solucionar. Aquele que pode. Que não tem nada que ele não pode fazer. Uma das grandes alegrias do meu ministério é que quando chega um canceroso, desenganado dos médicos, que está já esperando a morte, porque a morte já foi anunciada pela medicina,
ele está perdido, ele chega para mim e eu posso dizer para ele: olha, a última palavra é do Senhor Jesus Cristo. Jesus não está fundamentado na medicina humana, nas ideias humanas, na capacidade humana. Ele é maior do que tudo, ele é maior do que todos, ele pode perfeitamente realizar. A coisa mais gostosa da vida de um pregador é poder declarar ao pecador perdido que há esperança para ele em Cristo Jesus, nosso Senhor. É quando não há dúvida no coração do pregador, no coração do pastor, do missionário, ele pode afirmar: não, a última palavra é de Jesus. E Jesus é todo poderoso, ele pode solucionar o seu problema. O cego estava questionando: vocês acreditam que eu posso? Louvado seja Deus, porque eu estou certo que todos os meus ouvintes são crentes em nosso Senhor Jesus Cristo e pode declarar: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio e descanso nesse poder, nesse amor, nessa grandeza do Senhor, nesse carinho que o Senhor tem comigo. Eu posso confiar perfeitamente. Os cegos disseram: sim, Senhor. E aí a Bíblia diz que Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: seja feita segundo a vossa fé. Sem dúvida alguma, aqueles corações estavam cheios de fé. Na declaração, quando eles disseram: sim, Senhor, eu creio, o coração estava cheio de fé. Então Jesus disse: olha, a fé no seu coração. Vocês acreditam? E tudo é possível àquele que crê, e vocês creem. Então, abriram-se os olhos. Imediatamente os cegos vieram enxergar. Bendito seja Deus por essas maravilhas que nós podemos enxergar. Nós podemos ver o que Deus vê. Nós podemos ver além do véu. Nós podemos ver além da sepultura. Porque há um caminho aberto para o Santo dos Santos. E nós podemos adentrar o Santo dos Santos pelo caminho vivo que Jesus abriu pelo véu da sua carne. Nós podemos chegar diante do trono da misericórdia do Senhor, acreditando em seu poder, em sua graça, em sua misericórdia, e derramar o nosso coração diante dele e ser curado pela sua unção, pelo seu poder, porque na presença de Deus muitas vezes não precisa nem da gente falar nada, porque a unção dele é tão grandiosa que nos envolve, que nos cura, que transforma o nosso viver, que tira a dor, que tira a tristeza, tira sentimentos de morte, tira a angústia. Olha, a presença de Jesus é maravilhosa. E ali então o cego estava na presença dele, e a Bíblia diz que ele tocou. Seja feito segundo a sua fé. Os olhos do cego se abriram. Jesus ameaçou dizendo: não conta, ninguém saiba. Mas é muito difícil para uma pessoa que experimenta a vida de Cristo, experimenta o poder da ressurreição, o poder do sangue de Jesus, o poder do nome de Jesus. É muito difícil para uma pessoa que experimenta a vida em Cristo Jesus, o gozo que há na salvação em Cristo Jesus, e ficar calado, guardar segredo. É impossível, o coração grita, o corpo grita, a alma grita, o espírito grita, geme de prazer quando nós experimentamos a vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós experimentamos o poder da ressurreição, o poder da palavra, a unção do Espírito Santo, todo o nosso ser grita, todo o nosso ser quer dizer de alguma maneira aquilo que estão sentindo, que estamos sentindo na presença do Senhor. Assim, quando Jesus pediu para aqueles cegos não contar,
Eles não conseguiram obedecer, porque a boca poderia ficar calada, mas o espírito, a alma, gritava e impulsionava aqueles ex-cegos a contar a bênção. Quando o crente em nosso Senhor Jesus Cristo experimenta o poder do Senhor, ele tem prazer de contar as bênçãos. Muitas vezes em nossas igrejas nós temos que ficar pedindo às pessoas para dar testemunho que Jesus fez na sua vida, dar testemunho de fé, o que aconteceu em sua vida, e muitas pessoas, muitos crentes não têm coragem de ir à frente, de contar, de testemunhar. Muitas vezes usando até as páginas sociais na internet, eles não têm coragem de dizer: eu sou crente, eu tenho Jesus, o meu amor é Cristo, Ele é minha vida, Ele é minha paz, Ele é meu tudo. Nós não temos coragem de testemunhar dessa grandeza. Mas a grande realidade, quem não consegue falar dessas grandezas do coração, impulsionado pelos gritos do Espírito, o gozo do Espírito Santo, quem não consegue testemunhar de Jesus Cristo é porque nunca experimentou. E se você não experimentou, não tem o que dizer. O testemunho de Jesus Cristo é para aqueles que experimentaram. Eu gosto de João, quando ele diz na sua carta: aquilo que nossos olhos viram, aquilo que nossas mãos tocaram da palavra da vida, nós anunciamos. Nós anunciamos a experiência de regeneração, de perdão, de justificação, de adoção, de batismo com o Espírito Santo. Nós anunciamos. Aleluia, bendito seja Deus por tudo isso. Um pedido difícil de obedecer a Deus é quando Ele pede para nós calarmos e todo o nosso ser grita de gozo para que o mundo possa ouvir. E assim, aqueles cegos não conseguiram obedecer e divulgaram a fama de Jesus em toda a terra, em toda aquela terra. Oh, que maravilha! Eu me lembro quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Uma cidade pequena, eu cheguei com problemas tremendos, de complexos de pobreza, complexos de ignorância, de falta de cultura, complexos de tudo. E eu aceitei Jesus numa sexta-feira. Quando foi na semana seguinte, eu saí de casa em casa, carregando folhetos e dizendo para todo mundo: olha, eu sou crente em nosso Senhor Jesus Cristo. Não teve força de complexos, de medo, de vergonha que pudesse me impedir, porque o gozo do meu coração é enorme. E eu sinto esse gozo até hoje quando falo da palavra do Senhor. E assim eu pude falar para todo mundo, e a cidade, imediatamente, a minha cidade ficou sabendo que agora eu era um crente em nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que dormia bêbado na rua, aquele que era briguento, considerado pelas famílias persona non grata, agora encontrou com Jesus. Jesus abriu os olhos e deu uma visão nova. E essa visão que continua predominando em meu coração. Oh, que Deus maravilhoso! Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso que Jesus por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou. Aqueles cegos não conseguiram calar. Meu irmão, que você também não consiga calar. Fale, diz a Bíblia, não te cales. Fale e não te cales. Dali Jesus saiu
E a Bíblia diz, mas tendo ele saído, divulgar a fama em toda aquela terra. E havendo ele retirado, trouxe-lhe um mudo endemoniado. Expulso o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal vimos em Israel. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Veja bem, como o mundo não consegue ver o que nós vemos. Quando você pregar o evangelho para uma pessoa, não esqueça disso. Ele não consegue ver o que você vê. Ele não consegue sentir o que você sente. Algumas vezes eu estou na igreja, num culto ungido, com o poder de Deus ali manifestando a glória de Deus, os anjos de Deus trazendo gozo para todos os crentes que estão ali envolvidos. E alguns crentes choram, alguns crentes pulam, alguns crentes sapateiam, alguns crentes levantam as mãos, dão glória, dão aleluia, dançam. Eu fico sempre pensando naqueles incrédulos que estão ali. O que eles estão pensando? Porque eles não conseguem ver o que nós vemos. Eles não conseguem experimentar o que nós experimentamos. Não há vida de Deus deles. E aqui é representado pelos fariseus, uma classe religiosa. E os piores incrédulos são os religiosos. Os piores incrédulos, a maior oposição que Deus tem na face da terra contra Jesus Cristo são os religiosos. Porque o religioso é aquele que acredita que ele tem a força. São os imensos da vida. E pode dizer, eu tenho a força. E faz como Nimrod, construindo torre para poder agradar a Deus. Faz como Caim, que queria dizer que não dependia de Deus para nada. O religioso é assim, ele não quer depender de Deus. A maior dificuldade para o incrédulo é crer na palavra do Senhor. Quando o Senhor diz, pela graça sois salvo por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele não consegue entender essa salvação de graça, esse perdão, essa justificação gratuita que o Senhor concede a todo aquele que ouve a palavra de Deus e crê. Para isso, para o incrédulo, isso é terrível. É interessante para nós, é motivo de glórias, de aleluias, de vivas, de gozo, de prazer, porque pela graça, sem nós merecermos nada, nós somos salvos. O religioso não consegue ver isso. Eu fico pensando que os incrédulos que nos visitam muitas vezes, em nossa igreja cheia do Espírito Santo, eles ficam achando que nós somos loucos. Isso aconteceu lá no livro de Atos, capítulo 2, na descida do Espírito Santo, quando os incrédulos viram os crentes ali falando em seus idiomas, e todos entendiam o que estavam falando, e por certo alguns, cheios do Espírito Santo, o corpo não aguentava a grandeza do Espírito Santo que estava dentro, e por certo eles cambaleavam, não o espírito, mas o corpo. Eles disseram, estão embriagados, estão cheios de bebida alcoólica, estão embriagados, cheios de álcool. O incrédulo não consegue ver nada. Quando você, meu irmão, minha irmã, pregar o evangelho para uma pessoa descrente, não esqueça disso, ele não consegue ver, ele não consegue entender o que você está vendo. Então, você deve lembrar sempre disso. Deve lembrar, quando você estiver pregando esse evangelho do Senhor Jesus Cristo, lembra
que as pessoas que estão ouvindo muitas vezes não conseguem ver. Os fariseus disseram que Jesus estava endemoniado. O incrédulo nunca vai entender a nossa experiência com Deus, a não ser que o Espírito Santo mesmo revele. Vamos parar de pregar, vamos parar de testemunhar, vamos parar de declarar a nossa fé e externar o gozo que há em nosso coração? Não, de maneira alguma. Vamos prosseguir. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o poder de Deus,